então dessa figura do Jesus histórico. Esse Jesus histórico aqui é todo o lado humano do Senhor. Não interessa a dimensão divina do Senhor. Nós também temos na história da igreja, no começo do século, situações que vão querer apresentar essas situações do Mestre. Uns vão dizer que o Senhor era apenas o lado humano, ou então só apenas o lado divino. Esse lado humano que ele aparentava era apenas uma ilusão, esse lado humano. Nós temos heresias que vão ser partidas na igreja, quando querem apresentar o Jesus Cristo apenas no seu lado humano. Então são teses que voltam hoje de uma nova forma. Então, esse Jesus histórico aqui, como as teses têm apresentado, desligado de todas essas categorias de mitos que eles chamam, não é? A gente pode questionar de fato esse Jesus histórico. Pegue, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Às vezes eu estudo o Evangelho de Marcos. Se nós formos tirar do Evangelho de Marcos todos os milagres e curas que o Senhor faz, sobra 2, 3, 4 palavras. Então, é um negócio bastante difícil. Como é que a gente pode aceitar uma tese dessa e depois descaracterizar todo, vamos dizer, a mensagem que a igreja deixou sobre a interpretação do Senhor? Bom, então, esse Jesus histórico é apenas o lado humano. Tá? Quando chega na dimensão da ressurreição, isso aqui não nos interessa mais. Professores da Faculdade de Teologia dizem assim: se encontrarem os ossos do Jesus histórico, a minha fé não muda. O que é que significa isso? Que de fato para eles, Jesus Cristo não ressuscitou, que essa tese agora é a que está valendo. Esse negócio de ressurreição não existe. Isso aqui foi invenção. Professores ensinando para futuros padres, já presta atenção. Então assim, se encontrarem os ossos de Jesus histórico, isso não me interessa, porque não vai mudar minha fé. Mas por que não muda minha fé? Porque a ressurreição não interessa, e na verdade, esse Jesus aqui é apenas, de uma forma muito, vamos dizer, de comparação, uma espécie de Che Guevara. Uma figura que deixou uma prática, deixou uma missão, que nós vamos fazer a memória dele, da sua ação, do seu pensamento, do seu exemplo, mas que na verdade esse negócio de ressurreição não faz sentido nenhum. Não é? Tem outras coisas também que dizem sobre os ossos do Senhor. Não é? A partir da agora, da tese do Jesus histórico, já podemos ir atrás dos ossos do Senhor. Gente, é um negócio assim que é um outro anúncio que não é o do querido. É um outro anúncio, não é a proposta do Evangelho. Então nós temos diversos engasgos aqui. As comunidades eclesiais de base de Fortaleza, por exemplo, há pouco tempo fizeram um encontro sobre o Jesus histórico e a animação das comunidades. O que quer dizer? É uma apresentação do Senhor, certo? Que está mais inserido com os pobres. E se ele está mais inserido com os pobres das comunidades de base nessa perspectiva, não interessa essa mudança de cura. Vocês estão vendo, gente, como existe um rompimento pastoral aqui complicado, porque depois chega outro dizendo que é bom rezar por cura, mas esse negócio de cura, mas isso não interessa. Esse negócio do Senhor é apenas um modelo a ser seguido. Isso também foi uma heresia que o Agostinho, Santo Agostinho, na época dele, ele combateu do pelagianismo. O pelagianismo considerava, dentre outras coisas, que o exemplo do Senhor era apenas um exemplo para ser imitado e ser orientado, mas a questão da graça, das coisas divinas que a pessoa recebia, isso não importava. O importante simplesmente era o exemplo do Senhor. Então nós temos exatamente, porque a teologia da libertação vai puxar o Jesus histórico para as séries, para poder inserir cada vez mais no meio dos pobres, diversas teses que nós podemos questionar na nossa perspectiva católica. Aí você vai encontrar também, por causa dessa tese, que esse negócio de Eucaristia é invenção. Não vão considerar que é invenção? Então o pessoal, aqui mesmo do bairro, que já fez curso sobre Jesus histórico, não vem mais para a missa. Não vem mais para a missa, porque isso não tem sentido, tudo é invenção. Então, os evangelhos para ser invenção, tudo invenção na cabeça das pessoas. Tá? Então, o negócio que a gente tem que ter um pouco de cuidados. O padre Caetano, que a gente... Que oração, por favor?
Então, assim, o Caetano, ele vai, quando vai estudar a questão do processo, ele vai dizer que nós precisamos encontrar o Jesus genuíno. Que o pessoal do Jesus histórico, isso aqui nesse livro dele, no final do livro dele, vocês vão encontrar essas afirmações do Caetano lá nas últimas páginas. Ele vai dizer que nós precisamos encontrar o Jesus genuíno e não Jesus à moda da leitura marxista, certo? Porque esse Jesus histórico também é apenas um cara político que está ali tentando subverter as massas, que a gente vai ver isso dentro do processo, certo? Então é muito, vamos dizer, rápido essa questão. Então o pessoal vai dizer, o Caetano vai dizer que precisamos encontrar o Jesus genuíno. Isso aqui é o Caetano. Mas dentro dos estudiosos do Jesus histórico, eles falam também, nós precisamos encontrar o jesuíno. Quem é o jesuíno? É aquela figura, de fato, genuinamente autêntica, é uma figura autêntica mesmo que foi o Senhor. É interessante que hoje o pessoal fala desse jesuíno, e o Caetano já falava, já anos atrás, de uma forma até profética, que o jesuíno ele não pode ser simplesmente feito a partir de uma leitura marxista, para resolver os problemas do mistério do Senhor. Bom, até aqui dá para engolir? Dá para passar? Até aqui dá para... Se então o Papa vai falar, os teólogos vão falar que nós precisamos encontrar o Cristo total, não esse Cristo parcial, não é? Bom, até aqui o meu peixe primeiro foi vendido. Vocês já ouviram essas teses por aí que eu já estou falando para vocês? Não. Já não tem? A gente não vê isso quando vai por aí, a gente não passa por essas situações, a gente conhece pessoas, aí a gente começa a entender. Eu via pinceladas assim, mas entender toda assim sequência eu acho difícil. Aí eu estava pensando, esses dois últimos, esse número 7 e esse outro, que desenvolveram essa tese do Jesus só histórico para negar que ele realmente criou a Igreja Católica, negando o Jesus ressuscitado, o Cristo, eu acho que em parte entra numa certa contradição quando o próprio evangélico eles usam muito essa figura dos milagres para atrair pessoas. Como é que eles desenvolvem essa tese todinha se no estudo e nas preparações dele tem muito essa parte de defender os milagres? Não, porque a questão é o seguinte, nós temos vários grupos evangélicos. Nós temos um grupo evangélico mais pentecostal, que já é um grupo diferente, que é um grupo bem nessa linha, que é a própria renovação carismática da Igreja da Assembleia de Deus. Mas esse grupo aqui é vindo da teologia crítica radical, da teologia protestante crítica, tá? Tem um grupo de protestantes, então, um grupo de protestantes de igrejas mais antigas que estavam envolvidas com esse tipo de leitura. Porque também a igreja, assim como a igreja católica tem várias facetas, entre os povos evangélicos tem várias igrejas e várias linhas também de estudo. Aí eu lhe pergunto também, se para afastar da igreja eu racho com Lutero, com essa teoria também, eles começaram a desenvolver outras teses, se afastando muito do original. Com certeza, depois os próprios protestantes, nós temos depois... E a gente sabe que teve vários outros, que vem Lutero, teve o Calvino, que era bem mais... Não, porque isso aqui é depois do Calvino e depois do Lutero. Eu sei, tá? que é bem então, isso aqui eles vão se desenvolvendo depois. O Lutero é por volta de 1500 e pouco. Então, essa turma aí, nós estamos em 1700. Então, é um andamento que tem dentro da própria igreja evangélica com essa perspectiva de querer negar essa fundação. Mas depois, também no começo do século XX, nós vamos ter reações dentro dos próprios grupos evangélicos que existe uma teologia que está se afastando muito do próprio querigma, que é preciso voltar às fontes. Então esse choque vai acontecer de um ou outro modo.
E também assim, que era sabido, a crítica que o pessoal do Jesus histórico era criticando a igreja, inclusive o Vaticano, eu gosto muito de criticar, pelo fato de não ter aceitado um teólogo tão crítico, não é tão importante como o Bob. Aí você vai ver, você vai ver que as raízes são complicadas. Eles justificarem, só completando esse pensamento, que foi quando Leonardo Boff estava defendendo uma tese que precisava do tema, que tinha sido o próprio cardeal Ratzinger, né, que tinha dado esse tema. E como ele aprofundou muito... Não, mas acontece que a teologia da libertação, eu disse no primeiro dia, que ela é considerada uma teologia genuinamente latino-americana, com a questão da preocupação da inserção com os povos. Mas se a gente for ver o texto que é de fundação da teologia da libertação, que é o texto do Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, você vai ver que ele é um teólogo do Peru, mas que estudou na Europa, e as fontes de nota de pé de página é a teologia europeia. Esse negócio de uma teologia política, do Cristo que foi um mero, vamos dizer, um cara que foi um zelota, que foi um político, ou que teve um projeto meramente político que fracassou, isso não vem da teologia da libertação. Isso já vem de reflexões que vão se desenvolvendo daí, da teologia europeia. Se você for ver também o texto do Leonardo Boff, de Igreja, Carisma e Poder, a gente pode questionar assim, será que é de fato uma teologia autenticamente latino-americana, já que as fontes, ele se detém muito nas fontes europeias? É claro que ele faz uma releitura assim. Agora, aqui o texto, os textos vão comentar a fundação a partir dos textos sagrados. O problema do Boff, se a gente for se deter mais assim, está muito ligado à Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes não, a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Vaticano II. Porque na Constituição Dogmática do Vaticano II vai dizer, não é, que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, é que ela subsiste também em outras igrejas, não só unicamente na Igreja Católica. Então o Vaticano vai entrar em conflito com o Boff sobre esse tema da fundação da igreja, desse tema de eclesiologia. Não é um problema do pobre. O problema do conflito vai ser girado em toda essa questão. Então, o tema da discussão está muito dentro da Constituição, enquanto aqui nós temos algo que eu acho mais radical, que vem das Sagradas Escrituras. Depois o Vaticano vai fazer uma observação, uma leitura, dizendo que o fato de ter que subsistir, a correta interpretação é a Igreja do Cristo, é a Igreja Católica. Existe um debate também, esse aqui é um debate grande, que envolve o problema da fundação da Igreja. Dizem que o Dom Aloísio e o Dom Evaristo Arnes, quando o Leonardo Boff foi ser processado, eles fizeram acompanhar o Leonardo Boff. Dizem as línguas, não estão dado registrado, que eles estavam concordando que os padres conciliares, os padres do concílio, quando colocaram subsistir, era dessa forma que o Leonardo Boff estava interpretando, mas que o Vaticano não considerou isso doutrina católica. Tá? Então, quando a gente se debate com esse tema da teologia da libertação, a gente se debate sobre o tema da fundação da igreja. A gente se debate sobre a missão de quem era de fato esse Jesus Cristo aí que vocês estão falando. Tá? Por isso mesmo que vocês vão ver que setores da teologia da libertação faltam tremendamente com respeito com a instituição. Porque já que a instituição não foi fundada pelo Cristo, o que vale é o reino de Deus e a coisa institucional não é importante. Eu vejo isso, por exemplo, das pessoas do CEBI dizendo isso. Não, meu problema não é a instituição, o meu problema é o reino. Não é? Mas sim, o que é uma instituição? Até o CEBI, um grupo, 2, 3, 4 pessoas, quando se reúnem, formam um grupo, aquilo já é uma instituição. Se você vai dar um andamento e continuidade, não é? É uma instituição para o estudo ecumênico dito da Bíblia. Então, a instituição da igreja, como o Cristo instituiu, e que o Cristo instituiu nós consideramos,
nós devemos ter um respeito a ela. Mas se você descaracteriza a importância da igreja na missão do Senhor, é claro que os padres tanto faz como tanto fez, não é? Os padres também tanto faz como tanto fez, não é? Porque aqui nas SEBs, não que todas as SEBs sejam assim, mas as SEBs aqui em Fortaleza, elas têm uma tradição que toda vez que eu vou falar da igreja de meter elenco dos padres, não é? Tem um negócio assim parece um pouco mal resolvido. Então, vamos sempre criticar, porque esse negócio da instituição, ela faz atrapalhar a missão que nós queremos de uma aproximação maior com os pobres. Tem um desrespeito, uma desconsideração, uma desvalorização. Há pouco mesmo eu estava lendo umas entrevistas lá dadas pelo Narco Boff, o pessoal dizendo que ele nem era religioso, os pessoal fazem comentário lá embaixo das entrevistas, nem era religioso, nem era político de bom tamanho, mas tinha umas pessoas lá que diziam, mas só o fato dele falar mal da igreja já está de bom tamanho, já está valendo. Então, essa turma também, ela tende a desconsiderar a igreja, por quê? Porque o Vaticano, a igreja de Roma, eu gosto de dizer também, que era assim como o Evangelho de São João diz, não é? O Evangelho de São João, quando Nosso Senhor ressuscitado aparece para, que eu acredito naquilo que está escrito lá no Evangelho de São João, quando tem aquele diálogo com São Pedro, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Vai apacentar minhas ovelhas. Lá na frente, não é? Ele diz, o Senhor, pelo menos é o texto do Evangelho de São João. Finalzinho do Evangelho de São João. Ele vai falar sobre a questão do papel do Pedro de confirmação dos irmãos, tá? Que Pedro, ele tem a missão de confirmar. Então, a teologia da libertação pode estribuchar os seus teólogos, mas para a vida da igreja é preciso a confirmação do ministério petrino. Então, como o ministério petrino também não confirma certas coisas que a teologia da libertação quer vender como certo, então eles têm que desqualificar o Vaticano, que é o caminho para poder acontecer esse andamento dessas ideias. Se o Vaticano não aprova essa compreensão do Jesus, da igreja, então o caminho mesmo é desqualificar, que esse pessoal está por fora, não entende de nada, não é? E quando a gente lê os textos do Papa, é absurdo a gente pensar que o Papa é uma figura ingênua, ignorante, à toa, inocente dentro desses temas. Então, assim, quando a gente fala então de teologia da libertação, essa teologia bebe de várias coisas de teologia e nós vamos compreender por que certos tipos de comportamento, a não valorização da instituição e a não valorização de certo ministério do Senhor, que isso é coisas que não faz sentido, que não importa para a gente, porque esse negócio de cura, de milagre, essas ações aí são tudo coisas fantásticas, inventadas e lendas. Esse mesmo assessor, que era da CNBB, eu me admirei muito, que ele disse que veio para o Ceará e foi para Canindé. Eu disse, foi fazer o quê em Canindé? Pelo amor de Deus. Tudo bem que Canindé é uma massa de pobreza que vai para lá, não é? Mas o que essa massa de pobreza vai fazer lá? Vai pedir graça, vai pedir cura, vai pedir milagre. Nós temos... Eu tenho a felicidade, tive a felicidade de ir para o confessionário de Canindé. Você vê os milagres que o povo conta que recebe de Deus. Aí como é que você vai para um negócio desse? Quer dizer que aquilo ali é tudo fantasia do povo? Aquelas graças que a pessoa recebeu, aquelas experiências que o pessoal tem, coisas concretas, né? Do corpo, tudo aquilo ali é coisa toda, não faz sentido. Bom, turma boa, nós vamos, acho que, concluir por aqui, tá? Porque a hora está avançada e não vai dar tempo para fazer a segunda parte do trabalho. Alguma coisa mais que a gente possa observar? É o DVD do Padre Paulo Ricardo, que é? O DVD do Padre Paulo Ricardo, sobre a teologia da libertação. Muito bom. Poder adquirir. Tá certo. O Paulo Ricardo, ele tem essas compreensões bem interessantes, né?
O padre Marcos, está bem também da teologia da libertação, que eu escuto muita gente falar, esse pessoal, dessa linha do Jesus histórico. Não, não frequente muito a igreja, não. Porque no Evangelho de João, seu corpo é um templo de Deus. Você vive Deus que está dentro de si. Eles usam por aí também, esse argumento? Não. Eu não cheguei ainda a ouvir, não. Talvez uma coisa Porque parecida na tem muita Evangelho. gente que já usa, não frequenta a igreja, porque o que vale é o Cristo e a fé que tem dentro de si. Sobre a fundação da igreja. Sobre a fundação da igreja. Né? É interessante, pessoal, que quando a gente vai falar então de teologia da libertação, que o negócio parece que é tão bonito a ideia inicial, não é? Porque quando nós fizemos o primeiro encontro, nós vimos a arte da primeira aliança. Deus escuta o clamor do povo, da perspectiva de justiça, mas por que isso é tão bom? E depois por que tem tantos desencontros dentro com essa tese? É porque não parou naquilo ali. Tem várias outras coisas implicadas no pacote, que é o problema da visão sobre a missão do Senhor ressuscitado, do Senhor do Cristo, e também sobre o papel da igreja, que é uma visão completamente diferente, que não é o ensinamento católico. Mas vamos dar uma palavrinha aqui sobre fundação da igreja. Vocês estão vendo que para poder falar dessa libertação na Bíblia e para se falar dessa aproximação com os pobres, acaba se falando de todo o mistério da nossa fé. É porque aqui nós estamos só em alguns detalhes. Mas olha, por exemplo, sobre Jesus histórico, tá? É dito o seguinte: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem teses, que são teses. Tese é uma coisa que você afirma, daqui a pouco pode um chegar e negar e afirmar uma outra tese. Então, existem teses que uma coisa que se repete nos 4 evangelhos, existe um alto grau de valor histórico de fato do Senhor. Mas é interessante que todos os 4 evangelhos falam da morte e da ressurreição. Está entendendo? Falam do Cristo ressuscitado. Não é? Então, aqui é um problema. Que todos os 4 evangelhos, quando o pessoal não quer saber da dimensão histórica, nós temos que todos os 4 evangelhos falam da dimensão da ressurreição. Mas tomemos o que interessa é essa história aqui, para trás da ressurreição. Então, aquilo que acontece nesses 4 evangelhos tem um grande valor histórico. Nós temos, por exemplo, a ceia. A ceia está nos 3 evangelhos. Nós não temos a Santa Ceia da mesma estrutura do Evangelho de São João. No Evangelho de São João nós temos o capítulo 6 sobre o pão da vida e temos o lava-pés, mas não tem a mesma estrutura que nós temos na ceia. Apesar que na carta aos Coríntios nós temos uma forma que é considerada mais antiga pelos próprios evangelhos, que faz relação com a ceia. Mas é dito também que existem outras técnicas para chegar àquilo que é história. Por exemplo, o Jesus Cristo ele falava, Nosso Senhor falava aramaico, Nosso Senhor não falava grego. O texto do Evangelho está escrito em grego koiné, que é um grego simples do povão, não um grego erudito. Então preste atenção, os Evangelhos estão escritos em grego, mas não é a língua original do mestre. Mas se aqui nos textos em grego tiver alguma coisa que for quase que ipsis literis, né? Quase como que puxado na marca do aramaico para o grego, como expressões que não são comuns de se ver no grego, quase como se fosse forçada a tradução de expressões que tem no aramaico para o grego, essas expressões elas corresponderiam a Jesus histórico. Aí nós temos um negócio super complicado. Em Mateus 16, na fundação da igreja, tu és Pedro sobre essa pedra, fala sobre a fundação da igreja, tu és Pedro sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno não prevalecerão, que fechar será fechado, que abrir será aberto, aquela outra coisa toda. É interessante que se chegou à seguinte conclusão: essas expressões são expressões forçadas, como que do aramaico,
trazido para o grego. Aí lascou. Porque por uma tese que se analisa esta fórmula, que se chega às palavras do Jesus histórico, a fundação da igreja com as palavras da fundação dirigidas a Pedro, aquilo ali seria do Jesus histórico. É uma tese. Tá? Então, se não me engano, 16, né? Mas, por exemplo, o Padre Caetano, na segunda parte, no outro volume que ele vai falar sobre eclesiologia, é muito interessante que o Padre Caetano não considera esse texto histórico. Na tese ou na leitura do Padre Caetano, ele vai dizer: se esse texto tão importante fosse do Jesus histórico, não estaria só no Evangelho, estaria em outros, segundo ele. Aí ele vai levantar uma outra tese. É interessante, viu, gente? Porque uma tese diz uma coisa, outra tese diz outra coisa. Então, você está aqui no mundo das possibilidades, certo? Então, Caetano ele vai dizer o seguinte: nesses 3 evangelhos aqui, tem a Santa Ceia. E ele vai apresentar no segundo volume dele, do texto sobre eclesiologia, que um estudioso, J. Jeremias, não é o profeta Jeremias. Tá? Ele vai fazer um estudo sobre a Santa Ceia. Eu acho isso muito legal, na tese dele lá, que ele apresenta, do Jeremias, é que ele diz que aquela ceia que Jesus Cristo fez, ela pode ser datada historicamente. Então, o teólogo faz lá os estudos dele da história e data aquela ceia. E ele vai dizer que na ceia nós temos o encontro do Jesus histórico com o Cristo da fé. E vai dizer que vai ser na ceia, então, ele vai dar as teses dele lá, que a igreja vai ser fundada. Porque nós temos muito assim que a igreja é fundada, com a catequese tradicional, que a igreja é fundada em Pentecostes. Não é? Mas então, pela tese lá, que ele se baseia nesse estudioso, G. Jeremias, ele vai dizer que existe uma ligação do Jesus histórico com o Cristo da fé aqui na ceia e onde se dá a fundação da igreja. Para as pessoas que pegaram o nosso primeiro encontro, isso aqui é muito próximo do que aconteceu na libertação do povo do Egito em 1200 antes de Cristo com Moisés, não é? Porque nós tínhamos a Páscoa, não é? A celebração da Páscoa, a festa de Pentecostes, que era no Sinai. Pentecostes foi das tábuas da lei, não é? Nós apresentamos muito essa tese, apresentada pelo Forrá, que a primeira aliança, ela se deu na realização da Páscoa, e não no momento da lei. Isso aqui foi toda uma referência que nós fizemos no primeiro momento. Se, de fato, isso que o Caetano, baseado no Jeremias, diz que a fundação da igreja se dá aqui, então ela coincide com a mesma proposta da primeira aliança. Vocês estão vendo? É no momento da ceia que é estabelecido o novo Israel, o novo povo de Deus. Isso aqui tem, dentro de uma linha de raciocínio, vamos dizer, uma lógica, uma coisa que se casa com a luva, que dá o seu sentido. Mas então eu quero dizer assim, que quando a gente estuda, então, é interessante, ó, o Caetano ele estuda o tema da libertação na Bíblia, não é? Nesse primeiro volume. No segundo volume ele vai apresentar estudo de eclesiologia, que coisa mais, né? Que coisa mais estranha. Mas nós estamos entrando aqui nesse problema. Por que a gente está estudando o problema da libertação? A gente se bate com o problema. Qual é o papel da igreja dentro dessa missão do Senhor, dentro do que esse papel que o Senhor deixou para que a coisa continuasse, não é? Só para ilustrar um pouco as teses. Então, uma tese diz uma coisa, outra tese diz uma outra coisa, e as coisas vão caminhando aí para frente. Agora, o problema é que as pessoas chegam com teses muito bonitas, é muito parecido com o negócio de liturgia. A liturgia, o pessoal diz assim, isso não é litúrgico. Não é? Tem essa história assim? Isso não é litúrgico. Mas por que não é litúrgico?
Me diga por que não é litúrgico. A gente se depara muito esse problema na comunidade. O pessoal chega assim, não só na comunidade, a gente chega na faculdade também, a pessoa diz assim, isso não é litúrgico. Mas por que não é litúrgico?